queria começar muito falando sobre a Multiplus. Então, se a gente puder colocar na tela, ótimo. Essa é a imagem da Multiplus e ela escreve dessa maneira curiosa que a gente vai comentar. Mas eu só queria introduzir que essa é a evolução da tendência Misui, que é tão importante para o ArcTrends, porque ela foi o tema do ArcTrends Summit 2022. Antes de passar a palavra para você, Yara, que fala com bem mais propriedade do que eu, mas essa evolução é bem interessante, né? Como você bem colocou, sei lá, 6 meses atrás, 4 meses atrás, que foi o ArcTrends? Não, esse foi a edição de 2022, o mesmo Perdão, isso. Mas depois, em 2023, a gente fez o que está dentro importa, que também é uma frase do Trendbook. Isso, é isso que eu queria trazer. Então, o Misui era uma tendência que, se eu não me engano, a gente leu e depois releu 21 e 22, alguma coisa do tipo. E a gente avançou em 23 com uma tendência que falava sobre isso também, a gente falava de We Manifesto, e a gente agora traz esse Multiplus, que brinca, né, com esse us ali no final, né? E sempre, não vou entrar nesse terreno, mas é natural em birôs de tendências, e eu acho que a gente funciona assim, né? A Porto Belo funciona, pelo menos parte da Porto Belo está dedicada a isso. Lógico que a gente está lá fazendo bom design, mas parte da Porto Belo está dedicada a ser um birô de tendência, de troca, de colaboração, de observação, de pesquisa. A gente não fica atrás de processo ou de dados de nenhum outro birô, né? Porque a gente dialoga muito com eles. Então, o nosso core gira em torno de ficar olhando para isso. Então, a gente sabe que essa tendência de senso de comunidade, de sermos eu sou tu é eu, e essa coisa de somos todos uma coisa só, estarmos todos no mesmo barco, né, vem evoluindo, né? A gente está cada vez mais aprendendo sobre isso. Acho que isso que é o legal, né? Como é que a gente... Antes o individualismo era comum, isso foi evoluindo, a gente sabe que estamos no mesmo barco, não adianta eu cuidar do meu jardim se eu não te ensinar a cuidar do seu, a gente entender que é uma comunidade, daí já é um outro tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gente evoluiu isso, e a Yara colocou agora há pouco, que de 3 a 5 anos as coisas tendem a mudar, mas a gente ainda estamos nos aprofundando nessa, que tem um caráter também de otimismo, assim, né? Somos, né? Temos que entender que somos assim. Então, vamos seguir em frente de mão dada, né? Então, esse é um pouco o contexto dessa Múltiplos, né? Inclusive, você falou da individualidade, né? Isso, até pouco tempo atrás, era muito comum, especialmente no nosso mercado, né? Quando a gente fala de criação dos arquitetos, sabemos que é um bichinho com ego que normalmente tem a criação muito pessoal, muito individual. E cada vez mais a gente vê os arquitetos também se juntando em coletivos. Cedendo a essas collabs e coletivos, comunidades, como você bem falou. Eu gosto de citar muito o Virgil Abloh, do ex-designer da Louis Vuitton e da Off-White. Enfim, faleceu, acho que uns 2 anos atrás. Mas era um cara que apregoava a colaboração, a troca, a comunidade com uma forma que ele criava. Ele falava que ele não era criador, ele criava porque estava em comunidade. Tanto que tudo que ele criou, ele deixou aberto para outras pessoas usarem e tudo mais. E cada vez mais, não é só a gente que colabora, Porto Belo está de portas abertas, né? O nosso sistema de inovação tem as portas abertas, mas cada vez mais a gente vê assim, arquitetos aqui de Santa Catarina dialogando com a turma do Nordeste, fazendo collabs mesmo, soltando as amarras do seu estilo para criar algo novo. O novo vem daí, né, dessa colaboração. Então, acho que realmente isso é fator comum, né, que nos une, enfim. Yara, por favor, vamos aprofundar. Vamos lá. Então, assim, o Multiplus, na verdade, um resumo, ele realmente fala sobre essa multiplicidade. São pessoas múltiplas que elas trabalham realmente em harmonia. E nisso a gente também tem colaborações improváveis que a gente comenta, né? Que são marcas que a gente não espera que vai fazer alguma participação. Por exemplo, a Melissa com a Boticário, desenvolvendo um novo produto. A gente também tem a questão dessa multiplicidade de estética, né? Que a gente fala que aqui não é mais uma estética ou outra, é o E. O maximalismo trabalhando com o minimalismo, são
todas as ideias e conceitos, todas atuando em paralelo. E o que vocês estavam falando de colaboração, a gente tem a questão do co-builders, né? Que é justamente as pessoas tendo essa vontade de desenvolver em conjunto. Então, hoje a gente também tem empresas, serviços, que o consumidor ele não é mais só quem consome, ele quer atuar no desenvolvimento do projeto. Então, Múltiplas, ele tem essa colaboração em todos os níveis, tipo de conceito. Outra coisa também, que a gente tanto falou da tecnologia, aqui a gente vê a tecnologia atuando junto com os criadores. Então, se antes a gente tinha situações, produtos que a gente não conseguia desenvolver, colocar no papel, agora isso tudo se torna possível. Então, assim, em todas as pontas a gente realmente vê essa colaboração, a gente vê essa estética também mais fantasiosa, que é realmente essa mistura, justamente pela mistura, né? Por esse caminho em paralelo. Acho que tem um ponto de legitimidade também, sabe, Yara, Sil, para quem está nos ouvindo aí, do ponto de vista assim de que realmente a gente não faz nada sozinho. Não. Seja a Nike colaborando com o Michael Jordan para fazer o melhor tênis de basquete, seja a Portobello colaborando com o Isaiah Weinfeld para fazer um super porcelanato disruptivo. Isso é até fácil da gente, né, achar que tem fit total. Aí a gente começa a Portobello com Alex Atala, aí a gente começa a pensar sobre marcas concorrentes colaborando sobre uma causa. Legal. Já começa a criar uma coisa meio nova. Aí a gente começa a ver que o consumidor está interferindo no próprio produto. Isso é super disruptivo, né? É quase como que o ouvinte dizendo o que ele quer ouvir, falando para o Justin Bieber, o que ele deve ouvir. E é nesse nível hoje a colaboração. Nós somos assim. Hoje a Portobello, sendo bem honesto, extremamente legítimo, extremamente autêntico, o consumidor tem voz dentro da Portobello. Não é que o que ele pede a gente faz, mas ele tem uma certa participação no que a gente está construindo, desenhando e tudo mais. Porque os dados que a gente pega das lojas, os dados que a gente pega das clínicas, orientam sim o nosso design. Óbvio que sim, se a gente sabe que eles estão buscando tal produto, não estão encontrando, ou tem uma prevalência sobre o vermelho em detrimento do azul, ou qualquer coisa do tipo, isso é dado para a gente, isso é uma informação que a gente usa para fazer o nosso design. Então, sejam universos opostos, sejam usuário e o criador, sejam marcas semelhantes, essas cocriações nos parece realmente assim a forma mais legítima de você avançar. É uma sugestão para o arquiteto olhar para o seu até concorrente, ou para o seu parceiro, ou para o próprio cliente, e entender que é o cliente que dita como vai ser construída a casa, e não o meu estilo meu estilo arquitetônico como arquiteto, né, digamos, que vai definir isso. Mas eu acho que a Yara falou de várias direções, vários sentidos. Isso eu acho super legal da gente entender, porque talvez seja de fato a única forma de criar. A gente aqui ainda não chegou no fundo dessa questão ainda. Outro ponto que a gente, no meio do caminho, a gente vai falando sobre isso, a gente vai pegando músicas, vai pegando desenhos daqui, desenhos dali, sempre inspirado em alguma coisa anterior, que forma mais interessante de colaborar do que com o Vivaldi de 500 anos atrás, ou eu com o Paulo Mendes da Rocha, a gente até colaborou de fato, mas com Oscar Niemeyer, que é uma interferência na minha vida como arquiteto. Então, algo antigo ou algo novo que muda a minha forma de pensar é a forma mais autêntica de criar. Assim, não vem out of the blue, né? Vem de uma collab, seja a natureza que for. E só para terminar o tema da Harmony of Dissonance, que a gente percebe também nesse Multiplus, por isso que a gente também fala, tudo bem a gente querer que a nossa casa seja meio country, meio moderna, meio minimalista, meio industrial, meio isso, porque é sobre essa mistura e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Nós somos assim, né? Exato.